você é paleontólogo? Você viu que acharam uma múmia nova lá no Peru? Ah, você é paleontólogo, né? Tipo Indiana Jones, assim? Chicotinho? Tá. Ah, você que é paleontólogo, você viu que acharam um sítio arqueológico no interior de São Paulo? Ok, gente, ninguém é obrigado a saber. Então, por isso mesmo, eu vou pacientemente explicar para vocês hoje porque que todos esses exemplos que eu dei estão errados. Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e eu resolvi elucidar neste vídeo aqui um erro muito comum que as pessoas leigas no assunto costumam cometer, que é confundir um arqueólogo com um paleontólogo. Eu também não posso culpar as pessoas porque essa confusão é um pouco fácil de fazer, porque tanto a palavra arqueos quanto a palavra paleo ou palaios, né, quer dizer antigo. Tá? As duas derivam do grego. E as duas querem dizer coisas antigas, ou, enfim, há muito tempo, ou desde o princípio colocadas no mundo. Né? Então é muito fácil confundir pelo sentido das palavras. Mas as profissões são bastante diferentes. Tá? A paleontologia lida com vestígios ou sinais, restos de seres vivos preservados nas rochas, ou no gelo, no âmbar, enfim, qualquer coisa. Preservados, né, através de algum método dos tempos mais antigos para cá. Ou seja, a paleontologia estuda os fósseis, estuda as pegadas, estuda, sei lá, às vezes até cocô fossilizado, impressão de pena, impressão de pele. Tem vários exemplos de restos ou vestígios que podem se fossilizar e todos eles são estudos da paleontologia. É a evidência de seres vivos antigos que passaram pela Terra e que hoje não estão mais presentes. Pelo menos o indivíduo não está mais presente, às vezes a espécie ainda pode existir. E a arqueologia? A arqueologia trabalha com culturas antigas, ela não trabalha com seres vivos antigos. Então, o arqueólogo ele vai estudar tudo que estiver relacionado com o ser humano. Todo tipo de cultura que o ser humano possa ter desenvolvido, ou seja, é do interesse do arqueólogo saber, por exemplo, um prédio antigo, um vaso antigo, uma cerâmica antiga, uma múmia, uma fogueira, restos de alimentação, esse tipo de coisa. Isso é do interesse do arqueólogo, tá? É isso que ele vai estudar, é isso que ele quer saber. Como que aqueles seres humanos viviam, como que eles conviviam uns com os outros, o que eles comiam, etc e tal. A paleontologia vai estudar quais foram os animais, plantas ou protozoários, enfim, qualquer coisa, que passaram pela Terra em tempos pretéritos, quais foram as evidências e as consequências que eles deixaram aqui para a Terra, a anatomia desses bichos, dessas plantas, né? Como você identifica, como foi a evolução deles, isso a paleontologia vai estudar, certo? Como era o ambiente naquela época. A arqueologia, ela vai estudar como que os seres humanos conviviam em culturas, como eles modificavam o ambiente, etc e tal, como era a convivência deles. Existe, inclusive, uma diferença muito grande entre o trabalho de um paleontólogo e o trabalho de um arqueólogo. Porque para o paleontólogo é muito importante saber, por exemplo, você acha um fóssil de dinossauro, que é o exemplo que o pessoal mais dá. Né? É importante para o paleontólogo descobrir como ele morreu, a forma como ele morreu, como era o ambiente ao redor dele, fazendo medições de inclinação dos ossos, como que ele está, ele morreu e foi enterrado, ele morreu porque foi enterrado, ele foi arrastado depois que morreu, sabe? Você tem todas essas características que são importantes de serem averiguadas. Já para um arqueólogo, essas características, além de todas essas, né, eles têm outras mais relevantes. Porque, por exemplo, digamos que você achou uma fogueira, né, numa caverna que foi feita por índios aqui no Brasil, sei lá, 11 mil anos. Então, é interessante avaliar cada uma das peças de carvão que foram usadas, porque às vezes a maneira como elas estão dispostas na fogueira são importantes. Às vezes, para você avaliar como a coisa é feita, você tem que ter um certo cuidado para manusear aquilo lá, né, porque você vai saber da onde que aquele índio tirou aquela madeira, se aquilo está envolvido em algum ritual, se aquilo está envolvido em alguma coisa cultural. Então cada posição de osso é importante para um arqueólogo, cada coisa. Para um paleontólogo essa relevância é um pouco menor, ele é um pouco menor. Então a gente costuma dizer que o trabalho de avaliação, né, do crime, digamos assim, né, do paleontólogo, que é feito geralmente por um tafônomo, ou seja, aquela pessoa que estuda os processos de morte, é um processo muito mais rápido, né, mais demorado que seja, em 2 dias está feito. E aí depois você consegue coletar aquele material e levar ele para o laboratório e estudar as outras coisas, como anatomia, morfologia, etc. Já do ponto de vista do arqueólogo, você não tem como ficar mexendo naquelas coisas com muita rapidez. Tem até um amigo meu que ele fez estágio com o pessoal da arqueologia uma época, em um mês inteiro, ele conseguiu, em um quadrante de 1 metro, tirar 6 centímetros de sedimento. E o pessoal falou para ele que ele não servia para arqueologia porque ele cavava rápido demais. Ou seja, o arqueólogo ele demora para fazer as coisas, porque cada uma das posições pode ser
importante, ou seja, o cara demora para fazer o trabalho dele. O paleontólogo também demora, mas é outro tipo de demora. A gente usa britadeira, serra, etc e tal, para tirar logo aquele material que está no campo e levar ele para o laboratório e aí trabalhar com ele lá.